Obrigado a todos por se juntarem a mim. Vou começar falando brevemente sobre o contexto econômico global mais amplo do ponto de vista dos nossos clientes, os mercados emergentes. E como todos sabemos, a incerteza e a volatilidade estão, sem dúvida, contribuindo para um ambiente econômico e de negócios mais cauteloso. Acho que isso vai afetar como os governos e as empresas tomam suas decisões de investimento agora. Mas, enquanto isso, curiosamente, as economias em desenvolvimento estão desempenhando um papel muito mais central no comércio global do que desempenhavam, digamos, 2 décadas atrás. E, nesse período, o comércio global quase quadruplicou em termos nominais. E a participação dos países em desenvolvimento nesse comércio quase dobrou, de cerca de 1/5 para quase 2/5. E, novamente, metade das exportações agora vai para outros países em desenvolvimento. Em um momento lá em 2000, isso era apenas 1/4. Acho que essa mudança traz tanto uma oportunidade quanto uma exposição. Países com modelos de crescimento orientados para exportação, especialmente aqueles dependentes de commodities ou bens manufaturados, são muito mais vulneráveis a interrupções. Mas eles também têm alavancas políticas para ajudar a gerenciar a incerteza e se posicionar para uma resiliência a longo prazo. Então, para te dar um exemplo, muitas economias em desenvolvimento ainda mantêm tarifas mais altas do que as economias avançadas. Em média, vários pontos percentuais mais altos em importações-chave. Acho que isso cria um risco real de tarifas recíprocas e, mais importante, perda de competitividade. Portanto, uma liberalização ampla, não apenas com parceiros favorecidos, pode ajudar a compensar esses riscos e, na verdade, expandir o acesso ao mercado. E a história mostra que economias mais abertas tendem a crescer mais rápido e resistem a choques de forma mais eficaz. Em segundo lugar, há um potencial inexplorado na integração regional mais profunda. O comércio entre economias em desenvolvimento está crescendo rapidamente. Quase metade das exportações desses países, como eu disse, agora vai para outros mercados emergentes, fortalecendo os laços regionais através de processos de fronteira mais eficientes, custos de comércio mais baixos, menos fricção, regras de origem claras. Isso pode aumentar os volumes de comércio e apoiar um crescimento mais estável e diversificado. A questão é que esses não são princípios abstratos. São estratégias práticas e poderiam ser implementadas com esses países. Sabemos que o desenvolvimento é um empreendimento de longo prazo. Não é sempre linear, mas a história mostra que o progresso ainda é possível, mesmo durante períodos de perturbação. E embora eu ainda não saiba como essa incerteza impactará o crescimento global, o que estamos pensando seriamente é em nossa caixa de ferramentas, aproveitando nossas experiências anteriores, por exemplo, com a Covid ou a crise financeira de 0809. Em parceria com o FMI, com nossa presença local, região global, através de nosso financiamento, apoio técnico e infraestrutura, podemos ajudar a viabilizar tanto a produtividade doméstica quanto o comércio internacional para alguns desses mercados emergentes. Então esse é o contexto mais amplo. Agora deixe-me dedicar alguns minutos para falar sobre o próprio Grupo Banco Mundial, o que o torna exclusivamente valioso, como ele funciona e como estamos evoluindo no nosso contexto atual. Então, vou começar com o básico. Como o banco está estruturado, porque isso é importante. Vou explicar nosso modelo financeiro e, a partir daí, vou falar sobre as reformas que fizemos para nos movermos mais rápido e fazermos mais. E então vou me concentrar em empregos e no que esperar das reuniões de primavera na próxima semana. Vou encerrar com algumas novidades sobre a próxima fase do laboratório do setor privado. O Banco Mundial não nasceu do altruísmo, mas de um design estratégico. Ele foi criado para ajudar a forjar um mundo mais estável e próspero, onde as economias pudessem crescer, os conflitos pudessem ser evitados e o capital privado pudesse encontrar novas fronteiras. Isso não era caridade. Foi um investimento calculado na arquitetura econômica global que acredito ter se pago muitas vezes ao longo desses 80 anos. Mas hoje, as perguntas que ouvimos, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, são notavelmente semelhantes. Como será o futuro aqui? Por que deveríamos investir nisso? E essas são perguntas justas. Alguns de vocês podem ter perguntas semelhantes, então deixe-me falar sobre isso por um minuto. Vamos começar explicando a estrutura do banco. É realmente diferente de qualquer outra instituição no cenário de desenvolvimento. O Grupo Banco Mundial é composto por 5 braços que operam como uma plataforma integrada.
o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, que empresta para países de renda média e países de baixa renda com boa capacidade de crédito. Financia infraestrutura, estradas, escolas, hospitais, energia, coisas desse tipo. Depois, a Associação Internacional de Desenvolvimento, AID, que apoia os países mais pobres do mundo com uma combinação de doações e empréstimos a juros baixos. Ajuda lugares que não podem acessar os mercados de capitais para que possam investir no básico do desenvolvimento. Assim, ao longo do tempo, 36 países da AID, como Coreia do Sul, Índia e Turquia, cresceram e deixaram de ser beneficiários da AID. A ideia é mobilizar capital privado para criar empregos e apoiar o empreendedorismo. Depois, a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos, MIGA, que fornece seguro contra riscos políticos, protege os investidores de ameaças como expropriação, conflitos e restrições cambiais. E o último é o Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimentos, ICSID, que oferece proteção legal ao resolver disputas entre investidores e soberanos e governos, reforçando o Estado de Direito e a confiança no investimento. Em um só lugar. É isso que torna o Grupo Banco Mundial exclusivamente posicionado para apoiar países e investidores. Ao longo de toda a jornada de desenvolvimento, porque tentamos operar isso como um sistema, acho que podemos trabalhar para fornecer financiamento para o desenvolvimento em uma escala muito além do que qualquer entidade única poderia fazer sozinha. Agora, o modelo não é apenas poderoso em termos do volume que pode colocar em prática, é eficiente. Porque nos últimos 80 anos, 29 bilhões de dólares em capital de acionistas que foram contribuídos para o BIRD, IFC e MIGA mobilizaram 1,6 trilhões de dólares em financiamento para o desenvolvimento. Isso é, 50 para 1. No último ano fiscal, apenas 24, implantamos 133 bilhões de dólares. A AIDA funciona de maneira diferente. Poderosamente, mas de forma diferente, cada dólar contribuído normalmente gera 4 dólares em financiamento para a AIDA. A força financeira do banco também é sólida. O BIRD e a AIDA nunca cancelaram um empréstimo. Custos administrativos, salários, viagens, imóveis, etc. são cobertos por receitas de reembolsos e investimentos, não por dólares de doadores. Fizemos progressos constantes na eficiência interna. Reduzimos nossos custos operacionais para pouco menos de 50% dos ganhos, de pouco menos de 70% há alguns anos. Agora, ter um modelo forte não é suficiente. E para enfrentar os desafios de hoje, como os aumentos de migração, o desemprego juvenil e a crescente fragilidade, tivemos que nos tornar mais rápidos, mais responsivos, mais focados. E é sobre isso que os últimos 2 anos de reforma têm tratado. Reduzimos os tempos de aprovação de projetos em 26%, de 19 meses para 14, com uma meta de 12 meses até junho deste ano. Alguns projetos, aliás, agora são aprovados em menos de 30 dias. Racionalizamos as operações, combinamos mais de 40 escritórios de países. Estamos lançando novas ferramentas para ajudar os governos a preparar projetos bancáveis mais rapidamente. Eliminamos duplicações. Lançamos uma plataforma conjunta, entre os bancos de desenvolvimento multilaterais, que cresceu de 74 para mais de 170 projetos em pipeline em um ano. 10 projetos já garantiram financiamento total através deste portal, totalizando 14 bilhões de dólares em financiamento. Estamos focando em resultados. Estamos concentrando nosso scorecard corporativo em 22 métricas de impacto real, em vez dos 158 indicadores de processo de entrada anteriores. Expandimos o balanço patrimonial, adicionamos 150 bilhões capacidade, empréstimo através capital híbrido, mudanças na relação empréstimo-capital próprio e novos instrumentos. Empréstimos, 50 anos, reduções, taxa. Mas a questão é que a reforma por si só não é suficiente e para oferecer oportunidades em grande escala, o que precisávamos era de um foco mais nítido. É por isso que fizemos da criação de empregos o ponto central da nossa agenda. Você me ouviu falar sobre isso por alguns meses agora, mas na próxima década, 1,2 bilhão de jovens entrarão no mercado de trabalho em países em desenvolvimento. Atualmente, a previsão é que esses países criem 420 milhões de empregos. E essa lacuna não é apenas uma questão econômica,
Eu acho que é um risco global, porque, sem oportunidades, as forças de fragilidade, de migração ilegal, de instabilidade, essas forças se tornam mais fortes. Então, se você está interessado em entender a situação no seu país ou região específica, tenho certeza de que podemos fornecer informações específicas para esse país ou região. Estamos adotando basicamente uma abordagem prática, de 3 partes. Nossos braços do setor público, que são o BIRD e a AID, trabalham com os governos para estabelecer a base, para direcionar financiamentos para infraestrutura, educação, saúde, segurança alimentar. Essas são as condições essenciais, a infraestrutura habilitadora, para que pessoas e empresas prosperem. Nosso banco de conhecimento ajuda a criar o ambiente certo, apoiando reformas regulatórias e políticas, construindo sobre essa infraestrutura, melhorando a governança e vinculando o financiamento aos resultados. Assim, em 2024, quase metade do nosso financiamento do setor público foi baseado em desempenho, vinculado a resultados, em comparação com 28% há uma década. E, finalmente, através dos nossos braços do setor privado, IFC e MIGA, podemos ajudar a mobilizar investimentos, fornecer financiamento e mitigação de riscos e apoiar o crescimento empresarial em áreas como energia e infraestrutura, agronegócio, saúde, turismo, manufatura. Estes são setores que criam um grande número de empregos e todos eles são apoiados pelas capacidades do ICSID em resolver disputas. Esta estratégia focada em empregos foi a motivação por trás do Conselho de Empregos que o presidente Tharman de Singapura e a ex-presidente Michelle Bachelet do Chile estão liderando. Isso está no centro das nossas reuniões de primavera na próxima semana, porque reflete tanto a nossa urgência quanto a nossa convicção de que o desenvolvimento deve levar a oportunidades. Também tivemos que enfrentar uma verdade difícil, que é a parte do capital privado da história. O capital privado que, ao longo dos anos, as pessoas falaram de bilhões para trilhões. Essa era não apareceu na escala que todos esperavam. Não foi porque o dinheiro não existia, mas porque as condições não eram adequadas para que esse dinheiro fosse empregado para os propósitos que queríamos. Muitas vezes, a incerteza regulatória, o risco cambial e a instabilidade política mantiveram os investidores à margem. Então, acho que o que estamos tentando fazer é uma abordagem diferente. Como você sabe, lançamos o Laboratório de Investimento do Setor Privado, pouco tempo depois que comecei, com cerca de 15 CEOs de toda a economia global. Abordamos isso como um método científico, identificar as barreiras, hipotetizar possíveis soluções e, em seguida, testar o que funciona. Chegamos a 5 áreas principais nas quais estamos focados. A primeira é a certeza regulatória e política. Ajudar os governos a estabelecer regras claras e estáveis para atrair investimentos de longo prazo. Esta é a que estamos testando, através do nosso M300. Nosso esforço para conectar 300 milhões de pessoas na África à eletricidade até 2030. O segundo é o seguro de risco político. Estamos aplicando isso ao simplificar nossas garantias. Os primeiros resultados são encorajadores, com um aumento de 30% na emissão já. Acho que isso nos coloca no caminho para superar nossa meta de triplicar o negócio até 2030. O terceiro pilar é o risco de moeda estrangeira. E para descobrir como lidar com isso, estamos expandindo o financiamento em moeda local e também ajudando a fortalecer os mercados de capitais, mercados locais. Ao longo dos 5 anos, a IFC comprometeu-se com mais de são 19 bilhões, em empréstimos em moeda local. Quase 1/3 disso é financiamento de longo prazo e um aumento de 20% ao longo do período. Mas nosso verdadeiro objetivo é chegar a 40% do nosso financiamento sendo em moeda local até 2030. Um quarto pilar é o capital de ações subordinadas. E para isso, lançamos o Fundo de Oportunidades de Fronteira, para assumir riscos em estágios iniciais e catalisar investimentos em mercados pouco atendidos. Assim, iniciamos isso com os lucros retidos da IFC, mas esperamos que o fundo cresça, com o apoio de doadores e parceiros filantrópicos.
Então, o pilar final é a securitização. Estamos trabalhando com investidores institucionais como a Standard & Poor's e a BlackRock, além de outros fundos de pensão para criar pacotes de empréstimos padronizados e investíveis, liberando capital desses fundos de pensão e fundos soberanos. A questão é que agora estamos prontos para escalar e nas reuniões de primavera você vai ouvir sobre a próxima fase deste laboratório do setor privado. Vamos expandir sua adesão para incluir os setores que acreditamos serem mais críticos para a criação de empregos. E esses são energia e infraestrutura, agronegócio, saúde, turismo e manufatura. Ao passar do teste para a implementação, este trabalho está sendo integrado em todas as nossas operações. Estamos vinculando isso diretamente à nossa agenda de empregos, que está no centro da nossa estratégia, e acredito que isso pode ser um grande avanço para o banco. Em uma era de restrições fiscais e incerteza estratégica, continuo a acreditar que o Grupo Banco Mundial é um investimento inteligente para governos, contribuintes e o setor privado se associarem. Estamos em movimento. Estamos tentando mudar as coisas aqui e buscamos utilizar ferramentas comprovadas para desbloquear o crescimento, reduzir a fragilidade e gerar retornos para as pessoas, para os negócios e para a economia global. E a ideia é construir um banco que entregue o que é demandado, empregos, porque empregos são a melhor maneira de pregar um prego no caixão da pobreza. Fico feliz em responder suas perguntas. Obrigado.